Paulo Futebol Clube, filho do presidente Júlio Casares, já tinha ali uma certa, eu não diria relação, mas já tinha um conhecimento de Adriana Prado. Eu vou trazer aqui alguns detalhes, o pessoal lá do UOL que trouxe essa informação. O Julinho Casares, filho do presidente, ele respondeu um processo em 2023 na justiça ao lado de Rita de Cássia Adriana Prado. Ela é pivô das denúncias da exploração ilegal dos camarotes no Morumbi. A Adriana é aquela terceira pessoa daquela ligação com Douglas Schwartzman e também a Mara Casares. Então prova aqui que a Adriana, mesmo não sendo funcionária do clube, ela está ali há bastante tempo já. A gente está falando de um caso de 2023. Ela já é envolvida ali no ciclo das pessoas próximas da atual gestão. Em 2021, vamos trazer essa polêmica. A Adriana ela foi acusada de se apropriar do gato Angel Blue pela criadora de gatos Iemanjá Souza. Quase 2 anos depois, Iemanjá reencontrou o gato em posts nas redes sociais de Júlio Casares e em uma reportagem na Record. A criadora de gatos processou a Adriana e o Julinho, cobrando indenização por danos morais. Na ação, o filho de Júlio Casares foi defendido pelo EFCAM Advogados, mesmo escritório que cuida de processos cíveis do São Paulo. Então, tá vendo como as coisas sempre estão conjuntas ali? A ver também, né, essa questão do processo, até que ponto isso é envolvido ao São Paulo. Né? Até que ponto essas pessoas que estão metidas em polêmicas sempre estão no São Paulo. Eu acho que esse processo que é de um gato mostra que realmente várias áreas são contestáveis, não só dentro do São Paulo, mas as pessoas são contestáveis. Porque o Julinho Casares conhecia a Adriana Prado que teria intermediado a Austin que teria dado 12 carros ao São Paulo, deu 12 carros para o uso do São Paulo numa parceria, numa permuta, e que antes de fechar com o São Paulo tinha um acordo com o Julinho Casares para usar, para fazer ações com clientes VIP no camarote do Morumbi, sendo que o Julinho Casares nunca teve nenhum cargo dentro do São Paulo. Então acho que é curioso, né? É só curioso, para falar a verdade. Acho que a polícia está fazendo aí a sua varredura, a sua investigação. Devemos ter aí novidades nos próximos dias ali, mas engraçado, né? Desde 2021, né? Entendi. Então tá bom. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Mais um bastidor político do São Paulo. Algumas pessoas, aqueles 61 conselheiros que não queriam assinar o termo, né, para a saída do presidente Júlio Casares, que fazem parte da situação, alguns deles cederam. E a gente vai trazer aqui alguns nomes. É importante relembrar, né, que a oposição protocolou o pedido de impeachment do Casares, enviou ao Conselho, e aí isso é uma coisa. Aí a situação, ela acabou também fazendo o seu. E é importante trazer que não é a situação como um todo. Eu tenho dito para vocês que a atual situação ela deu uma rachada. Então devemos ter talvez 3 blocos grandes políticos, né? Tem a oposição que está bem firme e tem a situação onde, na minha percepção, conversando com as pessoas, houve esse racha. E muito desse racha foi porque alguns conselheiros da situação querem a renúncia do presidente Júlio Casares, e aí eles estão pressionando, com esse pedido de impeachment, é uma pressão deles para a renúncia do Casares. Só que algumas pessoas não queriam assinar. Aí o Raimundo Chico trouxe os nomes novamente, que agora fazem parte, que querem realmente participar dessa situação, lembrando que antes eram 61 conselheiros, então o movimento vai ganhando cada vez mais força. Vou trazer os nomes aqui para vocês. Os que assinaram, tá, o termo de pedindo a saída do presidente Júlio Casares, né, o processo protocolado pela situação para o impeachment. Assinaram o Márcio Médici, o Hamilton Nenê e o Marcelo Leb. Essas 3 pessoas que estavam naquela lista dos 61 conselheiros que
estavam indecisos ou foram contrárias a assinar o documento pedindo o impeachment do Júlio Casares. Agora esse número diminuiu porque essas 3 pessoas assinaram. Então temos ainda, vou colocar 57 pessoas. Isso porque o Armando Luiz de Sá, ele alega internamente que vai assinar o documento. Então daquelas 61 pessoas indecisas ou que não queriam assinar, sobraram 57. 57 de 252 conselheiros. A título de comparação, se a gente for pegar que somente esses 56 conselheiros seriam favoráveis à permanência do presidente Júlio Casares no poder, ele seria empichado. Porque no processo de impeachment, quando chegar na votação do Conselho Deliberativo, se você tiver 2/3, o que dá hoje um número de 171, o Júlio Casares seria empichado na votação do Conselho Deliberativo. Então mostra que realmente, se forem somente essas 56 pessoas que ainda estão, 56 pessoas que ainda estão com o presidente Júlio Casares, mostra que o processo de impeachment, ele tendo realmente uma sequência, isso pode acabar acontecendo com o impeachment do Casares, mas eu já trago de antemão, acho uma percepção de que não chegará a tanto. Eu acho que se o Casares, a gestão Casares, as pessoas próximas a ele entenderem ali que realmente o impeachment irá acontecer, eles pediriam a renúncia. Acho que é mais ou menos por aí. Mas o que você acha disso tudo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Bora trazer 2 atualizações sobre o mercado da bola, 2 atualizações importantes. Primeiro, o Brenner pode realmente parar no Vasco. O técnico Fernando Diniz já aprovou a sua contratação e até do que eu sei de pessoas próximas ao Brenner, o Fernando Diniz vai entrar em contato com o Brenner. A ideia deles se reunirem pelo menos virtualmente, seja por telefone ou seja numa chamada de vídeo. É bem possível que seja uma chamada de vídeo, pelo que eu conversei com algumas pessoas ali, o Diniz gosta de fazer chamada de vídeo, para tentar convencer o Brenner de que o Vasco pode ser um bom lugar para ele. Porque lá o Diniz, ele tá jogando com o Ryan como um 9, né? Mas ele também joga com o Ryan aberto. E o centroavante reserva é o Vegetti, que não tem as características ali que o Fernando Diniz gosta de um centroavante. Até vi ali que tem alguma coisa pintando ali de Boca Juniors e tudo mais. Então o Vasco deve buscar um novo centroavante no mercado. E aí surge o nome do Brenner. O Vasco está interessado na contratação do Brenner. E aí o Brenner pode acabar indo para lá a depender desse papo com o Fernando Diniz. É porque eu estou falando aqui sobre o Brenner, porque muita gente quer o Brenner no São Paulo e eu tenho a informação, né, que até as pessoas próximas do próprio Brenner prioriza uma vinda para o São Paulo. Só que até o momento não houve um contato oficial por parte do São Paulo, não houve uma proposta, não houve um interesse de fato. Até as pessoas próximas ao jogador acreditam ainda, né, estão começando a entender ali que uma proposta pode chegar, um contato oficial pode chegar, que antes eles não viam uma perspectiva disso, mas que agora o nome dele já está começando a ser falado lá. Mas ainda não houve nada oficial, então o São Paulo pode acabar perdendo esse atleta que quer jogar no clube, que tem até uma história bonita do clube, não é ídolo, mas é querido pela torcida, fez gols importantes, participou de campanhas importantes na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro 2020, e tá afim de jogar no São Paulo. O problema é que até agora, problema não, né? A constatação é que até agora o São Paulo não se movimentou oficialmente para sua contratação. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se de fato o Diniz, a gente sabe como o Diniz é persuasivo, se ele conseguirá convencer o Brenner e o pessoal do Brenner falar, bom, beleza, a gente esperou até agora, a gente está 2, 3 semanas aí no mercado esperando que o São Paulo se movimente, um monte de gente procurando e o São Paulo ainda nada, então vambora, vamos pro Vasco mesmo, ou vamos esperar o Cruzeiro, ver se o Cruzeiro vai fazer proposta mesmo. Parece que não, porque o Tite quer um centroavante lá pelo que eu estava vendo na mídia cruzeirense, até que é o Chico da Costa, porque ele quer um centroavante mesmo, um cara que desde que centroavante, o Brenner se encaixava bem mais na filosofia de jogo do Leonardo Jardim, o Santos chegou a fazer uma sondagem e tudo mais, mas enfim, se você é favorável aí à vinda, à volta do Brenner, saiba que
o São Paulo pode acabar perdendo o jogador por simplesmente não se movimentar. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender de fato como é que vai se resolver toda essa questão, tá? Bora fechar o vídeo de hoje, trazer Marcos Antônio. São Paulo pode perder o atleta com o Flamengo atravessando um negócio com a Lazio? E a resposta é não. A gente já falou sobre o interesse do Flamengo no Marcos Antônio. O Flamengo está estudando a possibilidade de enviar uma proposta colocando o Alan, e até bate muito com o que aconteceu com o Cruzeiro. Me fugiu os créditos, eu estava passeando ali nas redes sociais, vendo as notícias, aí passou para mim que é algo que aconteceu com o Cruzeiro e pode acontecer com o São Paulo também. A linha cronológica é a mesma. O Cruzeiro foi quem procurou o Flamengo para contratar o Everton Cebolinha. E aí o Flamengo olhou e falou, olha, eu te dou o Cebolinha, mas eu estou interessado também no Caio Jorge. E aí começaram as conversas pelo Caio Jorge. Parece um pouco aqui, né? O São Paulo tem um interesse no Alan, o Flamengo fala, bom, vamos liberar o Alan, mas e esse Marcos Antônio aí, hein? E aí pode vir uma proposta oficial do Flamengo referente à contratação do Marcos Antônio. O Flamengo está de olho num meio-campista, num segundo volante, e tem as características que o José Boto e Felipe Luiz quer. Mas é importante trazer que do lado do São Paulo, e aí eu não tive acesso ao contrato, a gente conversa com as pessoas próximas ao jogador e também ao São Paulo, há uma, das duas partes, tá? Há uma segurança de que essa negociação é do São Paulo, que a Lazio não tem a ver, porque o São Paulo ele já acionou documentada que vai comprar o Marcos Antônio. Já há um documento, já há ali uma ativação da cláusula de obrigação de compra. Então o São Paulo entende que, bom, eu comprei o atleta, a gente só precisa regularizar a parte burocrática para ele se tornar jogador em definitivo. Ele ainda está vigente com contrato de empréstimo, mas eu já ativei essa cláusula. E aí o São Paulo terá que pagar a primeira parcela no meio do ano que vem, e depois paga no meio do ano de 27 e depois no meio do ano de 28. Então o São Paulo acredita que o fato de já ter documentado e enviado à Lazio o pedido de compra obrigatória, né, acionando a cláusula de compra, já está tudo certo. Então, qualquer negociação que o São Paulo entende passa por ele. Então, eu vou só colocar um cenário hipotético. O que o São Paulo pode fazer é, se for vender ou negociar o Marcos Antônio, pega essa grana totalmente para ele e continua pagando as parcelas normalmente para Lazio. Foi isso que a gente conversou ali com algumas pessoas, que a gente conseguiu entender, que a negociação não passaria pela Lazio. O São Paulo entende que está totalmente tranquilo em relação a isso, tranquilo no ponto de vista legal e de que essa negociação não passaria pela Lazio. E aí vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender. A gente já sabe como é futebol, tem brecha, tem cláusula, tem um asterisco ali no contrato que pode acabar mudando as coisas, mas até pelo que eu conversei com os colegas lá do Flamengo, a ideia é deles fazerem uma proposta para o São Paulo mesmo, né, de não atravessar essa situação com a Lazio, não. Ele vai fazer uma proposta ao São Paulo, e aí o São Paulo que se resolva lá em pagar o jogador para a Lazio. Então é mais ou menos nesse cenário, tá? Mas é claro, o São Paulo alega, né, que não, ele é um jogador importante, um jogador chave, a gente não vai fazer negócio com ele, mas se vier uma grana ferrada, a gente sabe que ferrada, às vezes, ferrada nem tanto, né? Mas se na visão de quem está lá hoje no São Paulo, chegar uma proposta que eles falem, opa, é interessante, eles vão vender. Então, é o que eu tenho dito. Se o Flamengo quiser, o Flamengo vai levar. Porque a gente está com uma diretoria que a gente sabe que vai vender, é só chegar uma grana que nem é tão boa assim, uma grana mais ou menos, os caras vendem porque os caras estão desesperados para vender, e o Flamengo tem grana para isso. Então, se o Flamengo quiser mesmo, os caras vão levar. Vamos ver se o Flamengo vai querer mesmo. Infelizmente, esse é o nosso cenário. Até um dia a gente já foi o predador do mercado. Há alguns anos, até a gente pode colocar até uma década e meia, talvez, já. Olha quanto tempo já faz. Já fomos o predador do mercado. O cara se destacava lá no Flamengo, a gente trazia. O cara no Cruzeiro, trazia. No Inter, a gente trazia. Hoje, infelizmente, está sendo ao contrário. Tudo muito por conta dessa e das 2, 3 gestões anteriores. Então, para vocês verem a que ponto a gente chegou. O que você acha disso tudo?
Deixe sua opinião aqui nos comentários. Esse foi o Pausa vídeo de de hoje. 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Nos últimos tempos, o São Paulo só contrata na base da troca ou do Deus lhe pague. Todo mundo sabe disso. E mesmo nesses moldes, o São Paulo está prestes a fechar mais um negócio para começar 2026 arrebentando com os nossos corações. Mas para isso acontecer, só resta um detalhe. E é justamente esse pequeno detalhe que tem tirado a paz do torcedor. Já te conto. E vou falar também do Flamengo, que decidiu que quer ganhar o Mundial em 2026, só que de tabela e indiretamente resolveu envolver o São Paulo para ficar mais forte. Eu vou compartilhar uma parada que vazou sobre isso e você vai ficar chocado. Se prepara. E no momento sem clubismo eu vou parabenizar o Palmeiras por algo que saiu e já está dando o que falar, principalmente nas redes sociais. E diga-se de passagem, eu acho que o São Paulo deveria copiar. Já vou entrar nesse assunto e te explico por quê. Só que antes, por favor, deixa aquele like, porque esse seu joinha é poderoso e ajuda o vídeo a ser entregue para mais pessoas. Então bora para os assuntos, a começar pelo canal Sport TV, que resolveu produzir uma linha de séries documentais esportivas que mostram bastidores de clubes de futebol e suas temporadas, cujo nome é Acesso Total. E o start foi com o Palmeiras e a torcida do Palmeiras ficou pé da vida com esse documentário. Mas eu entendi a intenção dos caras. Era dar aquela puxada de saco no Palmeiras, dar aquela puxada de saco na Leila, né? Eles queriam mostrar a ascensão do Palmeiras na temporada, porque tudo levava a crer que o Palmeiras seria campeão, ou do Brasileirão, ou da Libertadores, e o Palmeiras terminou sem nada. Então foi basicamente um documentário do fracasso, do começo ao fim. Mas na minha opinião, faltou nesse documentário o árbitro Ramon Abate Abel. Através de alguns erros dele, principalmente no jogo que o São Paulo foi roubado contra o Palmeiras, aquele pênalti escandaloso que ele não deu e repercutiu no mundo inteiro, fora outros erros durante a partida ali que assombrou todo mundo. Através desses erros, o Palmeiras conseguiu passar o Flamengo na tabela do Brasileirão. Então ele tinha que estar lá. Ele tinha que dar um depoimento, por que não? Ou pelo menos colocasse a Leila Pereira para responder o que ela achou dessa partida depois que ela descobriu que o time dela ganhou através de erros ocasionais da arbitragem nessa partida. Eu gostaria de saber porque ela comemorou muito depois do jogo, viu? Até porque ela participou do documentário, mas ninguém fez essa pergunta para ela. Mas lá ela falou uma coisa que me deixou de cabelo em pé. O cabelo espetou de uma tal forma que o boné pulou da cabeça. Se liga nisso. O que me deixou entristecida é que nós perdemos de nós mesmos. O Palmeiras não perdeu do Flamengo. Nós deixamos escapar. Foi por incapacidade nossa. É isso que me dói. Perderam para o Flamengo. E só não perdeu demais porque soube se defender. Simples assim. E sabe o que realmente dói, senhorita Leila Pereira? É você ver o seu time vencendo um clássico, pronto para meter uma goleada, e de repente toma uma virada depois de ser roubado em campo. Isso que dói. Mas eu quero parabenizar a senhorita Leila porque ela teve coragem de permitir com que esse documentário do fracasso fosse para o ar. Se fosse o senhor Júlio Casares, ele não deixaria. E eu acho que deveria ter um acesso total do São Paulo, mas não da temporada, e sim da última década. Ia ser muito interessante. Aí a turma ia entender como se leva um clube gigante do topo para os quintos dos infernos. Né? Seria tipo um tutorial financeiro. O que você não deve fazer para quebrar financeiramente? Tá tudo lá. Só que eu não acredito que o Júlio Casares vai ter coragem de deixar um negócio desse ir pro ar. Tampouco filmarem os bastidores. Ele deveria copiar a coragem da Leila Pereira. Até porque copiar coisa boa não é vergonha para ninguém. E falando nisso, o Flamengo resolveu copiar o São Paulo. Assim, na cara de pau. E você deve estar pensando, copiar o quê, Renato? O que esse Flamengo de hoje vai copiar o que sobrou de São Paulo? A gestão? O plantel? O que sobrou da estrutura? Não, não. Flamengo copiou a camisa do São Paulo. Vazou uma imagem da segunda camisa do Flamengo e bacana, é idêntica à camisa 1 do São Paulo. Existem duas hipóteses do porquê dessa camisa aí. A primeira é que se o Flamengo chegar na final do Mundial em 2026, eles vão jogar com ela. E por quê? Simples. Os adversários vão achar que é o São Paulo, vão entrar tudo cagado e vai ficar fácil para o Flamengo levantar essa taça. E a segunda hipótese é dar aquela puxada de saco no São Paulo para tentar levar o Marcos Antônio, que sim, é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador que o São Paulo tem nesse plantel. Eu sei que o Marcos Antônio ainda não é do São Paulo, mas o São Paulo tem a opção de compra e vai comprar o jogador, só que o Flamengo já encostou. E eu juro que eu não estava nem aí para isso, até porque o São Paulo tem a opção de compra do jogador. Mas quando o São Paulo foi xeretar o volante Alan do Flamengo,
Aí eu comecei a ficar preocupado. O Flamengo está numa situação que ele arranca quem ele quiser do São Paulo. Só se o cara realmente não quiser ir. Se o Marcos Antônio der uma tremida nas pernas, aí o Flamengo leva. Aqui no Brasil hoje, só tem 3 clubes que conseguem blindar o plantel do Flamengo. São eles: Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro. O Flamengo não arruma nada com eles. Só para você ter uma ideia, o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros para arrancar o Caio Jorge do Cruzeiro, que é um dos melhores centroavantes, se não o melhor que temos aqui em solo brasileiro. E olha o que o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, respondeu. O Flamengo fez uma proposta e nós fizemos uma outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é o que os caras falam aí. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço. E mediante a arrogância da mídia clubista e tendenciosa, ele foi além. Se eu quisesse, comprava o Flamengo só com o gado que eu tenho lá na roça. Ô louco, desculpa aí, hein? Poxa vida, rapaz. Compraria o Flamengo só com o gado que ele tem lá na roça? E o São Paulo, quanto seria, hein? Uma vaca? Velha? Aquela vaca que não tem nem leite mais. Você dá uma puxada, sai leite em pó. Enquanto a briga do Flamengo e do Cruzeiro é pelo Caio Jorge, com cifras altíssimas, o São Paulo está atrás de mais um jogador do Mirassol que está fazendo um baita de um desmanche lá. Já chegou o Danielzinho e agora o São Paulo está atrás do Lucas Ramon, o lateral direito. Só que, como diz a matéria, o São Paulo não pretende pagar pela chegada antecipada de Lucas Ramon, que tem contrato até abril de 2026. Com isso, o tricolor entende que uma troca seria mais interessante. Luan é o favorito, mas está resistente. É só esse pequeno detalhe que falta, mas o Luan tá fazendo popular doce para sair. Mais uma vez, né? Porque o Botafogo, um certo dia, fez aí uma proposta para levá-lo por empréstimo por 1 ano. E ele não quis. E para falar a verdade, o Botafogo se livrou e nem merece essa bomba. Porque o Luan não tem mais condições de jogar futebol. Nem o Vitória aceitou ficar com ele. Tem muita gente que fala que ele quer, ele tem vontade. Sim, ele tem. A cabeça dele quer, mas o corpo não quer mais. O Luan tá fora de forma, não consegue se recuperar, não consegue mais jogar, se machuca direto, e é uma lesão crônica que ele tem. Não melhora nunca. E eu não sei se você sabe, mas muita gente tem dó do Luan. O pessoal fala assim, poxa, se ele quer ficar, se ele tá tão resistente para sair, é porque ele ama o São Paulo. Meu amigo, sabe quem ama o São Paulo? Somos nós. Nós amamos o São Paulo, porque a gente paga para consumir as coisas do São Paulo. Se ligou? E o Luan tá aí, parado na porta, empatando o São Paulo de fazer negócios. Vai ficar até o final do contrato dele, que é até dezembro de 2026, sem jogar. E será mais um jogador da base, mais um cria de Cotia que vai embora e o São Paulo não vai ganhar nada por isso. Você acha justo? Você acha que ele realmente gosta do São Paulo depois de saber disso? E outro garoto da base que também está resistente para sair e também tem o seu contrato finalizado em dezembro de 2026 é o Rodriguinho. São Paulo está tentando acertar algumas trocas aí com o Botafogo e o Rodriguinho foi um dos jogadores que despertou interesse do clube carioca. E ele não quer ir. Provavelmente vai ser mais um que vai embora do São Paulo e o São Paulo vai ficar sem nada. Tá? Então o que acontece? Eu não acredito que algum jogador do Botafogo vai querer sair daquele clube que está estruturado, que estão pagando direitinho, né, para vir para o São Paulo, que está essa farra, e correr o risco de ficar sem salário por 2, 3 meses. Eu não acredito. O Savarino era um dos jogadores que o São Paulo estava querendo trazer. E ele não quis vir para o São Paulo. E há quem diga que ele está conversando com o Corinthians. Clube este que está devendo na casa dos 3 bilhões de reais. Você já imaginou ele indo para lá e não tendo aceitado o São Paulo? Marlon Freitas era outro jogador que o São Paulo queria. Foi parar no Palmeiras. E agora da lista só sobrou o Vitinho, que ao meu ver será uma peça-chave aí no esquema do Martim Anselmi, que é o novo treinador do Botafogo. Mas se não fosse isso, eu diria que o Palmeiras levaria ele também. Não porque vai usar o Vitinho, mas é porque o São Paulo quer. Esse é o ponto que o São Paulo chegou. No meio do ano não conseguiu nem tirar o Pedro Rocha do Remo por 2 milhões de reais. Vai arrumar o quê com quem? Fala pra mim. É uma coisa que eu sempre falo, o que sobrou pro São Paulino se escorar para não desanimar desse São Paulo que virou aí, não pela grandeza do São Paulo, mas sim por tudo que estão fazendo com o clube. E não para, é uma coisa atrás da outra e o pessoal continua parado no mesmo lugar. E para a gente não desanimar é se escorar no 0 rebaixamento, que o São Paulo ainda não caiu, no campeão de tudo, que é uma coisa que aconteceu e ninguém tira da gente, e o mais importante, o tricampeonato mundial. Inclusive agora... O São Paulo voltou a provocar forte indignação entre seus torcedores após avançar em uma negociação que envolve diretamente as categorias de base de Cotia. Nos últimos dias, o clube assinou um memorando de entendimento para uma futura parceria estratégica com um grupo liderado pelo empresário grego Evangelos Marinakis. Movimento realizado sem anúncio amplo, sem debate público e sem explicações claras à torcida.
O documento, conhecido como MOU, Memorandum of Understanding, não é vinculante, mas representa um passo concreto rumo a um acordo que pode alterar profundamente o funcionamento da base do clube. Mesmo assim, o avanço aconteceu longe dos holofotes, o que gerou reação imediata de torcedores e conselheiros, que passaram a cobrar transparência total em qualquer decisão que envolva Cutia, patrimônio histórico do São Paulo. Quem lidera o grupo interessado é Evangelos Marinakis, empresário de 57 anos que construiu sua fortuna no setor marítimo. A família de Marinakis é dona da Capital Maritime Group, empresa que opera dezenas de navios e possui patrimônio estimado em cerca de 22 bilhões de reais. No futebol, ele é proprietário do Olympiacos da Grécia, do Nottingham Forest da Inglaterra e do Rio Ave de Portugal. Marinakis é conhecido por ser uma figura extremamente presente em seus clubes, mas também divide opiniões. Ao longo dos anos, seu nome esteve envolvido em investigações no futebol grego relacionadas a suspeitas de manipulação de resultados e tentativas de corrupção de árbitros. E um jogador que atuou pelo rival Corinthians está na mira do São Paulo para a próxima temporada, é o que afirma o portal de notícias Meu São Paulo, que cobre diariamente o tricolor. Atualmente no Portland Timbers dos Estados Unidos, o meia paraguaio Matias Rojas, de 30 anos, entrou no radar do tricolor paulista e pode voltar ao Brasil no ano que vem. A possível contratação de Matias Rojas conta com a aprovação da comissão técnica do argentino Hernan Crespo. Na visão do treinador, falta no atual elenco do São Paulo um meia com características de armação de jogadas, já que Oscar anunciou a sua aposentadoria. O atleta argentino pôde ajudar nessa carência do elenco. Rojas viveu a melhor fase da carreira atuando pelo Racing da Argentina, entre os anos de 2020 a 2023, logo após deixar o clube de Avellaneda, e se tornou reforço do Corinthians. Mas a passagem pelo clube paulista ficou marcada mais por uma questão judicial do que pelo desempenho dentro de campo. E aí, torcedor, você aprova Matias Rojas no São Paulo? Comente aqui embaixo a sua opinião.